Segunda Reis, capítulo 18. Nós estamos lendo, irmãos, a Bíblia. E hoje a gente leu até Segunda Reis, capítulo 17. Mas eu li um pouquinho mais, o 18. E eu falei, eu vou ministrar no 18. Porque aqui tem algo bacana, aqui tem algo bom. Aqui tem algo de Deus para a nossa vida. Vocês me ajudem aí, tá bom? Conectados aí. E a igreja também, para você entender e receber a palavra. Porque a palavra, ela é espiritual. Ela é o quê? Espiritual. Se você estiver na carne, como é que você vai receber a palavra espiritual? Como é que a palavra espiritual vai te alimentar? Você está entendendo? Por isso que é importante também andar de acordo com o que a palavra nos pede, em espírito. Porque assim ela vai fazer efeito na nossa vida. Nós vamos ler aqui, irmãos, 7 versículos. Capítulo 18, versículo 1. Vamos ler, você pode ler comigo ou não? Vou contar até 3, você começa a ler comigo. Sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto, repete, e fez o que era reto aos olhos, conforme tudo que fizera Davi, seu pai. E ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques, e fez em pedaço a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, e lhe chamava Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou, no Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência, se rebelou contra o rei da Síria, e não o serviu. Aleluia. Repetir aqui o versículo de número 7, quem está com a NVI e uma versão da NVI, vem aqui, diga aqui, como é que está? 7. E o Senhor estava com ele, era bem sucedido em tudo o que fazia. Tá bom. Na NVI está assim: e o Senhor era com ele, e ele era bem sucedido em tudo o que fazia. Sente, não feche a Bíblia. Por quê? Porque nós vamos aprender hoje algumas coisas com o rei Ezequias, e o que serve para nós, com o tema atitudes que fazem Deus andar conosco. Atitudes que fazem Deus andar conosco. Vê bem, na NVI está: o Senhor era com ele, e ele era bem sucedido em tudo o que fazia. Fica gravado isso no seu coração, faz assim com a sua mão. Irmãos, o Senhor é contigo. Amém. É lindo, não? E você será bem sucedido em tudo o que fizer. Eu vou repetir: o Senhor é contigo, e tu serás bem sucedido em tudo que você. Agora, quais são os passos que você precisa dar para que essa palavra se cumpra na sua vida? Porque de fato, em verdade, é tudo que a gente quer viver, sim ou não? Sim. Eu quero colocar a mão e ter certeza que Deus está comigo. Eu quero fazer as coisas e ter certeza que Deus está comigo. Porque se eu tenho certeza que Deus está comigo, vai dar, não importa onde seja, como seja, de que forma é, se Deus está comigo, vai dar. Agora, quais são os passos que a Bíblia nos ensina, através da vida de Ezequias, que eu preciso dar? Primeira coisa que a gente vai aprender aqui: Ezequias era filho do rei Acás. Como é que chamava o pai de Ezequias? Acás. A Bíblia diz no capítulo 16,
que Acás era um rei horrível. Olha o pai desse moço, irmãos. O pai dele, olha só o que o pai fez, olha o cenário que Ezequias cresceu. O pai dele não fez o que era reto aos olhos de Deus. O pai dele andou no caminho dos reis de Israel. O pai dele era idólatra, feiticeiro e fez aliança com o mundo. Você vai entender o que a gente vai ter aqui o que Deus colocou no nosso coração. O que fez o pai dele? Ele queimava seus filhos em sacrifício a Maloque. Ele fez um deus, ou existia um deus com D minúsculo, que recebia crianças em sacrifício. E o pai de Ezequias, como rei, um rei naquela época tinha 70 filhos, 80 filhos, ele tinha filhos só para oferecer em sacrifício a esse Deus. E Deus reprovou as atitudes do pai de Ezequias. O que o pai de Ezequias fez? Ele ofereceu sacrifícios e queimou incensos nos altares idólatras. Preste atenção, o cenário que Ezequias cresceu, e o que Deus colocou no meu coração, que o cenário é importante, irmãos. O cenário que você cresce é importante, mas não é determinante. O cenário é importante porque é muito bom ter um pai, uma mãe crente que te ensina. É muito bom estudar numa escola evangélica. É muito bom estar rodeado de pessoas que te dão educação, que te dão respeito, que te ensina, que molda o teu caráter. O cenário é importante, mas não é determinante para você ser alguém na vida. Pastor, eu não entendi. Ezequias viveu num cenário de pecado, mas ele escolheu ser alguém diferente. E tem muita gente que diz: você não sabe onde eu vivo, você não sabe o que eu passo, você não sabe com quem eu convivo, você não sabe o que me ensinaram. Não importa o cenário, ele é importante, mas ele não é determinante para você ser pecador ou um perdedor. O cenário é bom, pois poderia ser diferente. Tem muita gente que nasceu no berço, tem muita gente que foi apresentado na igreja. Olha como que o cenário é importante, mas não é determinante. Tem muita gente que foi batizado nas águas, tem muita gente que começou bem, tem muita gente que tem amparo, tem pai, tem mãe, tem gente que apoia, tem gente que lê Bíblia para você, tem gente que te ajuda. É importante, mas não é determinante, porque tem muitas pessoas que recebem isso, mas saiu da presença. Então Ezequias, ele percebeu, e a gente vai aprender que para a gente ser diferente, fazer Deus andar com a gente, Deus ser conosco, fazer o que a gente possa prosperar com a bênção de Deus, a gente precisa dar passos que Deus se agrada. A gente precisa estar na conformidade. Não adianta reclamar de cenário, não adianta dizer que é difícil, porque tem muita gente que diz, uma pessoa diz: pastor, mas você não sabe, lá ela não tem apoio, lá ele não tem apoio de alguém, por isso que ele está fraquinho assim. Lá a pessoa não consegue ser constante. Por quê? Porque quando ele chega lá, tem música do mundo, tem bebida, tem algumas coisas, e ele não consegue se fortalecer, ela não consegue se fortalecer, ele não consegue vir. E daí? É o cenário que está sendo determinante para você ser bênção? É o cenário que está sendo determinante para você ser pecador ou um derrotado? Não, é uma decisão no teu coração. Ezequias decidiu. Olha só o que eu aprendo: o cenário de vida é muito importante, mas não é determinante para um pecador, para ser um pecador ou um perdedor. Ezequias tinha tudo para ser igual ao pai dele, idólatra, pecador, malfeitor, mas ele decidiu, diga comigo, decidir. Ele decidiu ter uma vida que agrada a Deus. Então servir a Deus e sair do cenário ruim, irmãos, é por questão de decisão. Tem muita gente que não aceita Cristo, não retorna. Por quê? Porque está preso em alguém, está preso em alguma coisa, está preso num trabalho, está preso em situação. Então eu tenho medo de deixá-lo, eu tenho medo de deixar essa porta, eu tenho medo de deixar essa situação. Irmãos,
não é o cenário, é uma decisão que você precisa tomar. Não é um vento que você recebe na fronte, não é um arrepio que você recebe no braço, não é um sinal, alguém vai me dar um sinal, não é nada disso. É eu que decido o cenário que eu quero viver. Então eu decido agradar a... Quem é que decide agradar a Deus? Se você decidir agradar a Deus, Deus também vai ficar feliz com você e vai ter coisas, bênçãos para também te agradar. Agora, quando ele tomou essa decisão, ele fez algumas coisas. Primeira coisa, ele fez o que é reto aos olhos de Deus. O que ele fez? Versículo de número 3, 18:3. Primeira atitude: fez o que é reto aos olhos de... O que significa a palavra reto, irmãos? Sem curva, direto, honesto, íntegro, sincero, que se enquadra rigorosamente dentro da ética, digno, de elevado caráter, honrado. Isso chama a atenção de... Diga para alguém assim: decida. Ser reto diante de Deus. Isso é uma decisão. Isso não está enquadrado, irmãos. Isso não é algo que vem de cima para que você vai receber. Isso vai ser transformador. É de dentro. Eu decido. Bata no peito e diga: eu decido. Eu quero ser bênção. Eu quero prosperar. Eu quero ser feliz. Eu quero ter equilíbrio. Eu quero ter a mão de Deus. Pode levantar a mão assim sobre a sua cabeça, sobre a minha cabeça, sobre a minha vida. Tudo que eu tenho feito é como se fosse um saquetel furado, mas eu estou decidindo ser feliz e ser reto diante de Deus. Aponta o dedo para alguém e diga assim: é decisão. É a sua vida que está em jogo. É verdade, irmãos. Se você quer ser diferente, tome uma decisão. A decisão que ele tomou no meio de um cenário de pecado, no meio de cenário de penúmbria, no meio de ensinos das trevas, ele pensou: eu preciso da bênção. Meu pai só teve derrota. Meu pai não fez nada para agradar a Deus. Meu pai só trouxe maldição para essa terra, mas eu vou ser diferente. Meu Deus do céu, quem quer ser diferente aqui, pelo amor de Deus? Ajuda aí, minha querida. Aleluias. É uma decisão, irmãos. São passos importantes para termos a bênção de Deus. São passos que vai te levar, irmãos, a estar marcado na história e deixar um legado para os seus. É um passo que você precisa dar. Eu decido ser reto. Eu decido ser honesto. Diga comigo: eu decido ser direito. Eu decido ser sincero. Eu decido ser enquadrado rigorosamente na ética, ser digno, e eu decido ter caráter. Sou eu que decido. E nessa noite eu decido que eu quero isso para a minha vida. Quem está comigo aqui? Porque eu quero as bênçãos de Deus para a minha vida. E quando eu falo de bênção, irmãos, não pensa que bênção está relacionado somente a dinheiro. Não é isso. Não. Prosperidade não é dinheiro. Porque pode ter alguém que tem dinheiro e não é próspero. Alguém que tem dinheiro e não está bem com a família. Alguém que tem dinheiro e não tem amizade. Alguém que tem dinheiro, irmãos, e não está na presença de Deus. Ele não tem prosperidade. Porque prosperidade é equilíbrio. Diga comigo: equilíbrio. Então eu preciso ter equilíbrio. Eu preciso sentir a presença de Deus. Eu preciso estar bem com a minha família. Eu preciso estar perdoado e liberar perdão. Isso é prosperidade. É você caminhar de cabeça erguida. É você comer pão com ovo. É você comer mortadela. E não, às vezes, não é picanha. E dizer: que coisa gostosa, que bênção que Deus me deu. Eu sou alguém próspero. Agora escuta, irmãos, dentro desse tópico aqui, ser reto diante de Deus. É uma decisão que Ezequias tomou. E eu quero que você ouça aqui algumas atitudes que precisamos tomar que agradam a Deus. Primeira coisa é admitir que precisa melhorar.
Admitir, irmãos. Não admita para ninguém não, admita para você. Porque às vezes a gente se engana. E eu não vou me ater aqui. Eu vou dizer de algumas atitudes de alguém reto, alguém que decide ser reto, alguém que decide fazer a diferença. Então, se eu decido ser reto e fazer a diferença e agradar a Deus, a primeira coisa que eu preciso fazer é admitir que eu preciso melhorar. Segundo, eu preciso criar momentos com Deus. Terceiro, eu preciso honrar os meus compromissos, todos eles, principalmente com Deus. Eu preciso dar testemunha de uma vida mudada em Cristo Jesus. Por quê? Porque eu decidi ser reto. Quarto ou quinto, eu preciso voltar a orar, a jejuar e a ler Bíblia. Sabe por quê? Porque eu decidi ser reto diante de quem? De Deus. Eu preciso, não posso esquecer que eu sou totalmente dependente de quem? De Deus. Então, quando esses requisitos estão dentro de mim, é porque eu decidi ser reto diante de Deus. Diga para alguém: faça o que é certo aos olhos do Senhor. Decida ser reto, sincero, que você vai ter a bênção de Deus sobre a tua vida. Diante do texto, sem enrolar aqui, qual que foi a outra atitude que ele tomou, que fez Deus ser com ele? A segunda atitude é, ele se santificou, e santificou toda a localidade. Porque, versículo 4 diz que ele tirou os ídolos, tirou as estátuas, derrubou a estátua de Neustã. Irmãos, ele tirou a idolatria, ele tirou aquilo que é pecado, ele decidiu ser santo, ele decidiu se santificar e santificar a localidade. Você quer ter a bênção de Deus, mas você não quer se santificar? Para que eu possa ter a bênção de Deus através de uma decisão, eu vou ter que fechar muitas vezes a televisão, eu vou ter que desligar o celular, eu vou ter que parar com programação que não agrada a Deus, eu vou ter que parar com palavras que não agradam a Deus, eu vou ter que parar de coisas que não agradam a Deus, eu vou ter que me santificar. Olha o que a Bíblia fala sobre santificação. Hebreus 12:14. É até um clichê cristão. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá meu Deus, irmãos, são coisas, irmãos, que a gente não está atentando, porque a santificação dentro da igreja, a santificação para um cristão, era uma questão de honra. Você via na face, você via na veste, você via em todos os âmbitos, você via naquilo que ele, na vivência de um cristão. Hoje não. Por quê? Porque nós nos misturamos, nós deixamos as coisas do mundo entrar, nós deixamos a visibilidade do mundo entrar, nós deixamos a vaidade do mundo entrar no nosso coração. Agora preste atenção, sem a santificação, ninguém verá Eu quero ter a bênção de Deus. Quem é que quer ter a bênção de Deus? A bênção de Deus passa por um preço: renúncia. Você vai ter que ser forte, você vai ter que dizer não. E o mais difícil não é não para o mundo, é não para você. Por isso que é tão duro, irmãos. É como um viciado. Tem muita gente que está preso em algumas coisas, está preso no ódio, está preso na raiva, está preso em algumas coisas e não consegue ser liberto, não consegue se liberar, não consegue liberar perdão, não consegue amar. Irmãos, qual que é a diferença disso para um viciado? Me fala. Ele não consegue largar a bebida, não consegue largar a droga, não consegue largar o crack, não consegue largar a cerveja. Irmãos, é mais forte do que ele. E aí a pessoa diz: eu tenho uma pendência com alguém e também não consigo perdoar, mas eu amo a Deus. Mentira. Eu quero a bênção de Deus. Você quer a bênção de Deus? Então no culto de ensino você vai aprender algumas coisas. Vai ter que liberar esse ódio. Você precisa crescer. Você precisa mudar o nível. Você precisa, irmãos, porque a gente vê, pastor,
tudo que eu faço dá errado. Eu comecei a orar, as coisas inverteu. Irmãos, está errado. Não é que você começou a orar, está errado. É que você deixou de fazer as coisas certas do lado de dentro. Tem alguma pendência aí dentro que está te barrando do lado de fora. Tem alguma sujeirinha na questão da santificação, na questão de andar correto. É alguma pequena pendência, irmãos, como se fosse um tapete, e a gente sempre coloca as nossas pequenas sujeirinhas para baixo do tapete e diz: aleluia, louvado seja Deus, agora eu quero. E aí a gente se frustra. Por quê? Porque não tem coragem de largar a sujeira que está dentro. E muitas vezes a sujeira não é visível. É um tapete que você cultua na tua vida, e toda vez que essa sujeira aparece, você joga dentro do tapete espiritual que você carrega. Mas essa noite é noite de você arrancar esse tapete, porque essa sujeira vai aparecer e o Espírito de Deus vai limpar essa sujeira. Não dá para esconder, não tem como esconder por muito tempo. Vai aparecer. É melhor colocar para fora. E isso atrapalha a sua santificação. Vê bem, o que ele tirou foi os ídolos, foi os altares que estavam no monte. Por quê? Porque ele decidiu ser diferente do pai dele. Ele decidiu ser bênção. Eu vou ser bênção para a minha casa. Eu vou ser bênção para Israel, ou melhor, para Judá. Eu vou ser bênção para o meu povo. É uma decisão. É uma decisão que a gente tem que ter. E a decisão, irmãos, é arrancar. Porque muitas pessoas pensam que Deus só dá. Primeira coisa que Deus faz é tirar. Quem dá muito, quem promete que vai dar, quem promete que vai fazer, é diabo. Mas Jesus manda você tirar. Jesus manda você renunciar. Jesus manda você descer. Jesus manda você se humilhar. Diga para alguém: se santifique. Escuta isso, mais um versículo. 1 Pedro capítulo 1 versículo 15 diz assim: pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Irmãos, quem é Ezequias aqui hoje? Presta atenção. Ezequias é a igreja. Acás é o mundo que fez tudo errado. Mas o Senhor te chamou do mundo. Você entrou na igreja. E você tem que entender que através das decisões que você tomou, você precisa renunciar muita coisa para receber a bênção de Deus. Então a segunda coisa que ele fez foi se santificar. Agora escuta isso, meus irmãos. Sem uma reforma moral, sem a busca por santidade como estilo de vida, e sem comprometimento com as doutrinas bíblicas, fica impossível ter o favor de Deus em nossas vidas. A gente ora, irmãos, na nossa casa, e eu sei que você ora também, mas cada um tem uma dimensão de oração, cada um ora por um porquê. Mas quando você se torna líder, você ora por aquilo que você está liderando. Você quer ver os seus liderados prosperando, crescendo. E a nossa questão, a gente fica questionando o porquê, Senhor. E muitas vezes a gente se sente culpado. Hoje mesmo eu estava orando nessa questão. Eu vejo como a igreja, eu não digo vocês, eu digo a igreja desse século, desse tempo presente, como ela decaiu. A gente liga o rádio, eu liguei o rádio, fui pegar o Gabriel, acho que foi semana passada, ou retrasada. Aí está na rádio assim: olha, liga para cá, traz uma oferta, manda uma oferta para a rádio, com uma questão: ó bispo, ó apóstolo, consagra aí a minha língua. Quem viu essa programação aí? Você já viu isso? Eu falei: meu Deus, que evangelho é esse? Consagra a minha língua, por quê? Porque a gente está brigando muito, irmãos, é caráter cristão. Você pode, eu vou consagrar, consagrando a língua.
eu mando uma oferta, alguém pega o meu nome, consagra a minha língua e vai dar tudo certo. As contendas vão mudar, as brigas vão mudar, as conversas vão sair, vão melhorar. Não! É conduta de caráter. Então eu prefiro pagar, entre aspas, para que alguma coisa aconteça para mim, porque eu não tenho coragem de mergulhar em transformação na presença de Deus. O que Deus tem com aquele apóstolo, Deus também tem com você. Então o que Deus quer fazer, irmãos, Ele não quer fazer com um, Ele quer fazer com a igreja. É decisão. Então a gente precisa querer, irmãos, essa reforma moral dentro da gente. A terceira atitude de Ezequias está no versículo de número 5. Ele confiou no Senhor. E aqui, irmãos, a gente aprende algumas coisas, que confiar em Deus é a atitude mais acertada que um ser humano pode ter. Se confiar na força do teu braço, você vai perder. Se você confiar no seu intelecto, você vai perder. Se você estribar naquilo que você tem, você vai perder. Mas se você confiar no Senhor, todas as batalhas que você travar, pode ser profético? Se você decidir confiar de coração, todas as batalhas que você travar, com Deus, você vai vencer, no nome de Jesus. Olha o que a Bíblia diz sobre confiar. O Salmo 37, versículo 5 diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia, e Ele tudo. A Bíblia diz no Salmo 84, versículo 12: o Senhor dos exércitos, feliz ou bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Feliz é quem põe a confiança em Provérbios 3, versículo 5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não estribe no teu próprio entendimento. Isaías 26, versículo 3 diz: tu conservarás, olha só como isso é interessante, isso é palavra, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em Deus. A mente fica em paz. Põe a mão na tua mente aí, põe a mão na tua cabeça, porque às vezes, irmãos, a gente vê o povo de Deus perturbado. Que perturbação é essa, irmãos? Olha o que a Bíblia diz: tu, Deus, conservará em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Irmãos, deita e dorme, descansa, confia, fica em paz, entrega tudo nas mãos de quem? Então quem entrega, irmãos, não adianta dizer eu sou cabeça quente, eu estou esquentado, eu estou passando por problemas. Não, se você entrega tudo, confia e fica em Deus. É fiel e bom, nunca desampara nem abandona aqueles que nele confiam. Eu quero pedir sua ajuda aqui agora. Você vai dizer para alguém assim, olha para alguém, diga assim: a confiança em Deus nos dá segurança, alegria e força para enfrentar qualquer desafio que esteja na sua frente. Eu vou até repetir aqui, você não precisa repetir. A confiança em Deus nos dá segurança, alegria e força para enfrentar qualquer desafio que está na nossa. Por quê? Porque os que confiam no Senhor é como os montes de Sião que não. Você vai na força de quem? Você caminha na força de quem? Quando todos dizem que as coisas não vão dar certo para você, você confia em quem? Quando as pessoas dizem que a família não tem jeito, você confia em quem? Quando as pessoas pensam que essa situação não pode mudar, você confia em quem? Então quem decide confiar, não tem batalha que vai perder, não tem batalha perdida. A confiança nos dá segurança de que Ele está conosco. Eu já disse isso aqui esses dias. Quando aquele gigante gritava para Davi:
ele gritava com a seguinte forma, 40 dias, gritando: me dá um homem para lutar comigo. Olha o que o gigante gritava, irmãos: eu quero um homem para lutar comigo. Todo Israel acuado. De repente, quem é que chega na batalha? Quem? Davi. Ele ouve o gigante gritando e acuando o povo de Deus. Quando ele escuta isso, ele diz: quem é esse incircunciso? Melhor, quem é esse pecador? Quem é esse filho de Belial para falar assim dos filhos de Deus? Na concepção de Davi, eu não preciso de arma para vencer ele. Por quê? Por que Israel estava acuado? Porque os filisteus sitiaram Israel de tal maneira que em Israel não havia armas. Quem tinha uma espada era o rei Saul e seu filho Jonathan. O resto vai na pedra, vai no pau, vai em algum jeito. Então todo Israel acuado. Por isso vocês entendem hoje porque que aquele homem acuou um exército. Por quê? Ele tinha espada, ele tinha escudo, ele tinha capacete, ele tinha uma lança, mas Israel estava desprotegido. Até que alguém que percebeu: nós não estamos desprotegidos, nós não precisamos de escudo, nem de lança, nem de espada, nós não precisamos nem de usar o braço, nós confiamos no Deus que fez os céus. Ele vai na tua frente, Ele é contigo, são passos, Ele está contigo. Então a gente não precisa, irmãos, se armar, se munir, a gente não precisa ser igual ao mundo, a gente precisa somente confiar. Quando alguém olha para você e diz: como é que você, com esse intelecto que você tem, pode entrar naquela empresa? Quem é a costa quente que você tem para te colocar lá dentro? Quem é que pode te dar uma bolsa na faculdade? Mas eu não tenho muito intelecto, eu não estudei numa escola particular, eu não tenho muito curso, eu não tenho muito conhecimento. Então você está decidindo confiar em você? Quando a gente decide confiar em Deus, irmãos, Ele vai na nossa frente e não tem gigante que fica de pé, porque a gente decide com... A quarta atitude aqui, que fez Deus andar com Ezequias, a quarta atitude foi aquilo que ele fez, e aqui eu vou ler, é 18 versículo 6, porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Olha o que Ezequias fez, aqui ele fez 3 coisas. Ele se achegou ao Senhor, não se apartou de Deus, e guardou os mandamentos. Olha só, irmãos, que coisa linda, irmãos. Partiu tudo de uma decisão. Partiu tudo de uma decisão. Às vezes a gente decide em partes. Às vezes a gente decide como um momento paliativo. Irmãos, a gente está 20 anos nisso. O ano que vem vai fazer 20 anos. E eu falo para muita gente que chegou. Tem gente que chega e fala: é difícil parar de beber. Eu falo: olha, é difícil deixar a noite, é difícil deixar a prostituição, é difícil até o dia que você não decide. É difícil porque você não é decidido. Porque o decidido, irmãos, às vezes ele sonha. A pessoa largou tudo, largou o mundo, ele veio cheio de carrapicho, ele veio do bar, ele veio do boteco, ele veio da noite. Sabe o que acontece com ele? Às vezes ele sonha bebendo, às vezes ele sonha até fumando, e ele diz: eu acordei, meu Deus do céu, me livra disso, Pai, porque nessa noite eu sonhei, eu tive um sonho que eu estava lá não sei aonde, e eu não rejeitei, eu caí no sonho. Mas quando ele acorda decidido. Foi apenas um sonho, foi apenas uma miragem, foi apenas uma tentação, porque eu já tive e eu já dei uma palavra e eu já tomei uma decisão.
Enquanto você não toma decisão, você fica em cima do muro. Enquanto você não toma decisão, você não consegue viver a plenitude de Deus, irmãos. A plenitude é para você, a bênção é para você, só que você brinca com as coisas de Deus às vezes. Eu tô quente, tô frio, tô fraco, tô forte. E aí de vez em quando tá forte, e aí a gente questiona por que algumas coisas não estão acontecendo. Por quê? Porque você manqueja no caminho, porque você pisa na bola no caminho, porque um dia você está bem, quer tudo no outro dia, e de repente quando você está mal, você não vê o que você passa, e nem o que você fala, nem o que você faz. A vida com Deus é uma estrada de sim para Ele, de não para o mundo, reto, honesto, andando, às vezes comendo 1 quilo de sal, passando pelo deserto, às vezes com dificuldade, mas sempre dando glória ao devido Deus que nos chamou. Então a atitude dele foi de se achegar a Deus. Agora, para finalizar, preste atenção. Cenário ruim, irmãos, cenário de feitiçaria, cenário de consagração de coisas no meio de prostituição, era assim, a casa do pai. Mas ele decidiu ser diferente, e aí ele pensou assim: para mim ser diferente, eu não posso ser meia boca. Para mim ser diferente, eu não posso ser um qualquer, não vai dar certo. Por quê? Porque eu estou muito perto da cultura do pecado. Meu Deus do céu. Eu estou muito perto da cultura da idolatria. Eu estou muito perto da cultura da prostituição. Está tudo diante dos seus olhos. Para onde você anda, para onde você olha, aonde você vai. Se você quer adorar, se você quer servir, ser diferente e ter a bênção de Deus, você vai ter que entender como ele entendeu. Eu preciso se achegar. Tem que grudar nele. Eu vou ter que passar mais tempo com ele. Eu vou ter que ouvir mais Bíblia. Eu vou ter que ler mais. Eu vou ter que ficar agarrado, porque em mim tem muito carrapicho da cultura de papai. A cultura do pai, a casa é a cultura do mundo, está entendendo? É só uma analogia. Eu preciso grudar demais. Por quê? Porque as músicas do mundo ainda me balançam. Por quê? Porque a cultura desse mundo que está muito pertinho de mim, a casa do meu pai, talvez a casa era a mesma, mas a cultura interna era outra, uma cultura decidida, uma cultura transformada. Ele dizia para si: eu sei que meu pai era idólatra, eu sei que meu pai pisou na bola, mas eu não, mas eu não posso, presta atenção, com quem? Então ele faz 3 coisas. Ele chegou-se ao... irmãos, chegar ao Senhor é ficar com Ele, é andar com Ele, é uma decisão, sabe aquilo? Irmãos, tem consagração, eu estou tão fraco, eu preciso... irmãos, a igreja tem uma programação de leitura da Bíblia, 5 capítulos por dia. Eu não vou pular porque eu preciso chegar tem jejum de segunda, quarta e sexta e Santa Ceia. Então eu não vou pular porque eu preciso chegar Mas aí alguém diz: mas isso é muita coisa. Então você não quer mudança, então você não quer bênção, porque quem quer bênção tem que ter mudança. Olhe para alguém e diga assim: mudança dói, mas resolve. E aí? Você quer ficar nesse mais ou menos? Não vai resolver nada. Há quanto tempo você entra e sai e nada é mudado? Você não decide? Você fica em cima do muro? Você quer vencer no braço? Você fez a tua Bíblia, você quer que as coisas sejam do seu jeito, você quer que Deus te aceite do jeito que você é? Irmãos, e nem crente entra no céu de qualquer jeito, ele vai ter que ser transformado para entrar lá. Esse corpo não entra no céu, tem que ser um corpo glorioso.
Então ele se achegou a Deus. A Bíblia diz em Tiago capítulo 4 versículo 8: chegai-vos a Deus e Ele chegará. Chega nele, Ele chega em você. Busca Ele, Ele anda com você. Entra nele, Ele entra em você. Caminha com Ele, as coisas mudam para você. Se você não tem paz, você precisa de paz. Então você precisa do príncipe. Irmãos, então chega nele, entra nele, vai para ele, busca ele, porque está escrito: eu preciso mudar a minha cultura. Põe mais uma vez a mão na tua cabeça assim, diga: eu preciso mudar a minha cultura. Quem vai mudar sou eu. Ninguém vai mudar por mim, ninguém vai fazer por mim. Cabeça, cérebro, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu preciso mudar. Recebe aí. Não se apartou de Deus, não se apartou, grudou, ficou, não saiu, não titubeou, ofereceu sacrifício, ficou, se santificou, andou reto, foi diferente. Eu preciso me libertar das culturas. Então eu preciso, está lá, ó, ele não se apartou de Deus, ele não se afastou, escuta, da presença. Não troca a presença por nada, não troco a presença por nada, não troco um culto de Santa Ceia por, não troco um culto de ensino por, não troco um culto de segunda por, não troco um culto de sexta por, não troco uma consagração podendo por, não troca um culto de domingo, uma escola bíblica por a cultura do mundo, que aguente a cultura de Deus, que está impregnada na minha essência. Eu não mudo por eles. Se eles quiserem me aturar, vai ter que aturar até os meus horários. É duro, mas é real. Um crente ora: Senhor, eu quero trabalhar, mas o meu trabalho tem que ser alinhado com a minha igreja. Um crente quer estudar, mas Senhor, tem que ser um horário que tem que dar para mim da glória. Você vê quando o crente está salvo, irmãos, está tentando assim: eu preciso me libertar da cultura. Por quê? Porque quando você brinca com a cultura, e quando essas palavras te ferem ou te machucam, queridos, são palavras de Deus para orientar a tua vida espiritual. Muda a sua cultura, porque a cultura da tua casa, a cultura do acaso, vai te levar para o buraco. Está entendendo? A cultura tem que ser a cultura do céu. Acás, cultura da terra. Acás, cultura do mundo. Ezequias, cultura de Deus. Qual é a cultura que você quer? Não se apartou de? Diga para alguém assim: ame a presença. Terceira coisa que eu encerro: ele guardou os mandamentos, irmãos. Imagina alguém, a palavra de Deus saiu, a palavra de Deus sumiu no reinado de Acás. Acás reinou acho que 20 e poucos anos aqui, depois a gente vê e estuda, e a palavra sumiu, e de repente ele entra, e ele traz a palavra de novo, os mandamentos de novo para o reinado dele. Então ele guardou os mandamentos. Olha o que Jesus diz em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. João 14, 23, Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Finaliza aí, irmãos, dizendo para alguém assim: guarda os mandamentos. Se você não guardar os mandamentos, você não é morada de Deus. Você está se enganando. Não vai ter a bênção do Senhor. Fica de pé, irmãos. É culto de ensino. 16 anos.
16 anos sem... A caráter de informação, Acás reinou 16 anos. 16 anos sem palavra. 16 anos sem presença de Deus. 16 anos você viver numa casa, e ele crescendo, porque ele assumiu com 25 anos. Então toda a adolescência, infância dele e juventude foi vendo um pai pecador. Mas quando ele assume, ele diz: eu vou mudar essa história. Ezequias chegou perto do Senhor, não se apartou dele, guardou os seus mandamentos. Olha o que aconteceu, 18:7. Assim foi o Senhor com ele. Era bem sucedido em tudo que fazia. E aí ele se rebelou contra alguns reis e teve vitória. Mas a grande questão é essa: o Senhor era com ele e ele era bem sucedido em que fazia. Atitudes que fazem Deus andar conosco. Atitudes que fazem Deus andar. Tem alguém que quer entregar aqui os seus caminhos ao Senhor? Eu nunca vou deixar de perguntar, porque acho que foi no sábado, a gente não fez a pergunta, e no final a menina veio depois do culto e disse: eu vim preparada para aceitar a Jesus, e ninguém fez o apelo. Tem alguém? Hoje o caráter é de ensino, de reflexão, mas é de transformação. Não me importa, irmãos, mas eu tenho que perguntar: tem alguém? É com você. Sabe, a gente sempre está batendo na tecla com a gente mesmo, e está vivendo uma vida com Deus. Isso eu preguei no domingo. A gente acha que ama, a gente pensa que está, mas você está decidido ou não? Tem alguém? É contigo. Não quero constranger ninguém, pelo amor de Deus, porque pode ser da igreja, pode ser daqui. Tem ou não? É só levantar a mão e dizer assim: eu quero voltar para Deus, eu quero me decidir por Cristo, eu estou preparado para isso, estou cansado da cultura do mundo, e eu sei que sem a ajuda do céu eu não vou conseguir viver a cultura de Deus. Que Deus te dê outra oportunidade, aí mesmo, onde você vai ouvir depois. Que Deus te abençoe. Aplauda o Senhor.